Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao Postagia Pod. Eu sou Tony Lima e hoje vamos mergulhar no esgoto doutrinário que a Igreja Mórmon esconde sobre a fachada de família eterna. Acredite se quiser, a doutrina oficial da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos últimos dias ensina que o Deus deles, ou seja, Elohim, tem um corpo físico e que mantém relações sexuais com várias esposas glorificadas, e que desses encontros nascem os espíritos enviados à Terra. Você, ouvinte, foi gerado segundo essa loucura teológica, por sexo entre deuses com corpos glorificados, ou seja, um homem que se tornou um deus porque foi exaltado e uma mulher que foi exaltada, eles se tornam deuses, e aí eles dois tiveram uma relação sexual entre si, e isso acabou gerando os filhos espirituais. Pois é, essa é uma doutrina oficial ensinada pela Igreja Mórmon, só que ultimamente ela tem sido ocultada, né? Nesse episódio vamos expor o que a Igreja tenta apagar, como por exemplo o harém celestial, a reprodução eterna e a transformação da mulher em útero sagrado ou numa matriz de reprodução. A família segundo o mormonismo é só um outdoor bonito, porque o conteúdo é um império teológico machista, absurdo e profundamente insano. Em 1995, a primeira presidência e o Coro dos 12 divulgaram a família, a proclamação ao mundo, um documento que afirma que o casamento entre um homem e uma mulher é ordenado por Deus e que a família é o centro no plano do Criador. Mas aqui está a farsa. Essa mesma igreja que publicou essa proclamação referente à família ensina por baixo dos panos que Deus é polígamo. A proclamação ela menciona que somos filhos e filhas de pais celestiais, mas na verdade temos somente um pai celestial, que é Elohim, mas somente o pai celestial, Elohim, é mencionado nas doutrinas, hinos e orações. As mães celestiais elas são excluídas, elas são apagadas desses registros. Até que recentemente o apóstolo Dallin H. Oaks, em um discurso na Bélgica, ele simplesmente confirmou: temos mães celestiais. É isso, no plural, ele falou que temos uma mãe celestiais, ou uma mãe celestial ou mães celestiais. E isso significa que o Deus Mórmon ele vive com múltiplas esposas, ou seja, ele tem uma relação eterna com todas elas. E isso é muito comum, é previsível, na verdade. Eles a princípio negam, se você for falar isso, mas depois que você entra dentro do métier ali do mormonismo, você começa a entender, por quê? Você vai ver pessoas que foram seladas a 2, 3 esposas, 4 esposas no templo, e essa pessoa na eternidade viverá com essas esposas aí, Você vê o próprio profeta atual, ele é selado a 2 mulheres, então tudo indica pela doutrina mórmon que ele será exaltado porque ele é um profeta e que ele irá começar lá a sua vida eterna já com 2, e aí as outras vão chegando. A igreja ela sabe disso há séculos, Joseph Smith, que foi o fundador, ele praticava poligamia, e Brigham Young, por exemplo, que também praticava poligamia, e tinha mais de 50 esposas, De acordo com a citação de Brigham Young no Jornal dos Discursos, volume 11, na página 269, esse mundo foi povoado por meio da união de Deus com suas esposas. Só que tudo isso ficou sendo ocultado nos últimos anos, eu diria que nos últimos 50, 60, 70 anos, não sei. Mas se você entrou na igreja recentemente, você nunca ouviu falar sobre isso. E isso seria uma apostasia se alguém chegasse dentro da igreja para poder falar de forma aberta. Mas o Elder Oaks recentemente ele acabou deixando escapulir isso, Então isso só prova o quanto eles ocultam e escondem suas doutrinas originais, disfarçando e usando outros tipos de doutrinas ou ações, para tirar a atenção e o foco das doutrinas que são a raiz do mormonismo.
Agora eu pergunto, que moral tem essa igreja para defender o casamento tradicional na Terra, quando o próprio Deus deles vive num harém celestial? Eu diria que isso não é uma revelação, eu diria que isso não é um mandamento, não é uma doutrina, isso é uma hipocrisia institucionalizada. Porque, na verdade, isso não é ensinado nos manuais. E são coisas que, se você quer ter uma noção, você vai pegando nas entrelinhas. Porém, o que acontece, né? No passado isso era ensinado, isso era doutrina, do que muitos livros que foram publicados, hoje eles já não consideram mais como obras padrão ou como obras canonizadas, né? Porque eles dizem que os ensinamentos não convêm e tal, ou seja, Deus revelou para um profeta, já revelou para o outro aqui agora outra coisa, já revelou para o outro outra coisa, enfim. É uma série de coisa revelada e ao mesmo tempo essas coisas são veladas porque incomodam hoje o propósito deles, que é de arrecadar dinheiro, né? Não é à toa que eles estão muito bem financeiramente. Uma coisa interessante é que a teologia mórmon ela afirma que Deus ele tem um corpo físico e tangível. Em Doutrina e Convênios 130:22 você pode ler: o Pai tem um corpo de carne e ossos tão tangível como o do homem. Só que tem um detalhe, além do Pai ter um corpo de carne e ossos, as esposas dele também têm um corpo de carne e ossos e também é glorificado. Logo, o que acontece entre esses corpos glorificados? É o famoso sexo celestial, ou seja, relações sexuais físicas para gerar filhos espirituais. Quando eu falo sobre isso, é uma coisa muito interessante eu lembrar aqui, é que esse mesmo princípio ele é ensinado no passado a respeito da geração de Jesus Cristo, né? Existem ensinamentos de profetas que falaram a público e repreenderam outros que pensassem diferente disso, repreenderam outras pessoas de que Jesus Cristo ele foi gerado a partir do Espírito Santo, né? Ou seja, existem várias escrituras aqui que nós podemos ler, vários discursos que ensinam que Jesus Cristo não foi gerado pelo Espírito Santo e sim por uma relação sexual entre Deus, Elohim e Maria, onde Maria engravidou de Deus, né? E ao mesmo tempo esse Deus já não era mais Deus, já não era mais Deus, né? Em outro momento esse Deus já era Adão. Então você tem aí uma crise de identidade, né? Ou seja, é um Deus que ele não sabe nem quem ele é, mas ele sabe que ele teve que fazer sexo com Maria engravidou, e aí Jesus nasceu e aí continuou o processo. Mas isso é um assunto para um próximo podcast. Eu vou continuar aqui no assunto para a gente não sair aqui muito da linha de raciocínio. Então, quando nós vemos essas relações físicas acontecerem, né, entre dois corpos físicos, vem o maior absurdo teológico da história de qualquer religião, porque não faz sentido nenhum. Sexo físico, ou seja, a relação sexual física vai gerar filho espiritual. Ou seja, a mulher ela vai ficar grávida de um espírito. É uma coisa muito louca, né? Ela tem a relação física com Deus ali, né? A esposa dele, e ela vai ficar grávida de um holograma, não sei. Segundo Brigham Young, em Jornal de Discursos, volume 4, página 218, os filhos são gerados no mundo espiritual da mesma maneira que são gerados aqui. Cara, essa citação de Brigham Young não deixa nenhuma dúvida, então não preciso nem estar falando a respeito disso. É muito clara. Ou seja, isso implica o quê? Uma gravidez celestial para as mulheres, ela vai crescer a barriga e tal, haverá um parto no céu, mas o produto desse parto é uma coisa intangível, não tem corpo, é um corpo que dá à luz a uma coisa, a um espírito, né? Gente, eu não sei nem dizer o que é isso aí. Qual sentido? Não faz sentido nenhum. Eles, na hora de inventarem as coisas, não pensaram nesses detalhes, sabe? Então se você para e pensa, cara, você vai chegar a essa linha de raciocínio que é uma loucura isso aí. Mais uma loucura do mormonismo, né? Tem outra situação também. A proclamação ela afirma que o gênero é uma característica eterna. Mas o que significa ser uma mulher na eternidade segundo o mormonismo?
já que você tem um gênero feminino, então na eternidade você vai ser mulher. Mas se você progredir aqui na Terra e for exaltada, o que vai acontecer com você? Você vai ser uma incubadora, né? Uma incubadora glorificada, um útero eterno, uma matriz de reprodução, uma máquina de parir espíritos para sempre. A tua vida no céu vai ser condicionada a isso. Já parou para pensar? Por que eu digo isso? Porque a mulher exaltada, ela não recebe adoração, ela não recebe sacerdócio, ela não tem poder de liderança, e ela sequer é mencionada em orações públicas. Nas escrituras sobre a Mãe Celestial não há hinos, não há visibilidade, raramente você vê alguma coisa, porque eles dizem que ela é sagrada demais para ser mencionada. Agora a pergunta é: a mulher exaltada, ela é sagrada demais para ser mencionada ou irrelevante demais para ser lembrada? O mormonismo ele transforma a mulher em uma propriedade uterina divina. Sua existência eterna se resume a parir em silêncio para alimentar o império reprodutivo do seu marido Deus, e não faz nada além do que sexo com suas esposas. Ó, faz a fila, né? Vamos imaginar aqui, eu não sei, cara. Eu não sei nem como é que ele tem tempo para responder as orações, vamos assim dizer, né? Porque ele está o tempo todo fazendo filho, fazendo filho. Quantas pessoas habitaram nessa terra? Hoje nós temos 8 bilhões. E durante toda a existência terrena, quantas pessoas habitaram e foram fabricados por um único Deus? Agora você imagina quantas esposas ele tem para poder dar luz a tanta gente. Entende? De forma espiritual é uma coisa assim que não tem nem pé nem cabeça, porque você está em um nível elevado. E aí a mulher deve ser que, não sei, talvez ela, quando esteja lá prestes a dar a luz, ela seja transportada para a pré-existência, para dar a luz lá na pré-existência, o filho nasce lá e se desenrola. E depois ela sobe de novo aqui, né, para o reino celestial. Ou a pré-existência seria o reino celestial, ou vice-versa, né? Mormonismo é um negócio assim, cara. É um negócio bem louco. Só para você ter ideia, a promessa mormon aos homens, ela é muito clara, né? Ela diz assim: se fores fiel, será exaltado como um Deus, terá seu próprio mundo e suas esposas eternas. Quem disse isso? Lorenzo Snow, presidente da igreja, um profeta. Deus, ele chegou para Lorenzo e falou: olha, Lorenzo, é isso aqui, ó. Tô te ensinando aqui, passa pra galera aí, ó, que o caminho é esse aqui. Vamos ver o que foi que ele escreveu. Assim como o homem é, Deus já foi. Como Deus é, o homem poderá se tornar. Você encontra essa citação no livro Ensinamentos dos Presidentes da Igreja, Lorenzo Snow, 2011, se não me engano, é 2011. Você vai encontrar essa citação no capítulo 5. Mas a meta do homem fiel nada mais é do que se dedicar a montar seu próprio harém cósmico, né? Porque vai ser lá dentro do cosmos, né? A gente não sabe. Ele terá um sexo eterno com múltiplas esposas e irá gerar bilhões de filhos espirituais, como Elohim fez aqui na Terra, né? Eu fiz uma conta burra aqui, né? Uma conta assim, 8 bilhões, né? É o que a gente tem hoje, imagine, para ele dar conta desses 8 bilhões de hoje. Aí você tem todo mundo que já morreu aqui na Terra e mais o que vai nascer. Caramba, dá o que? Uns 20, 30 bilhões de pessoas? Eu não sei. Só Deus sabe. Deve ser por isso que lá no templo ele dá um nome para cada dia, né? Para as pessoas, seus filhos. Porque eu acho que ele teve a capacidade de criar, mas não teve a capacidade de dar nome. É um negócio bem louco, cara. Nossa. Isso aí eu vou falar em um episódio específico também sobre essa loucura aí. Mas vamos lá. Isso que acontece, né? Com esse Deus mormon e suas múltiplas esposas para gerar esses bilhões de filhos. O que é? Isso é o céu? O que será isso, né? A mulher, qual é o papel da mulher? A mulher vira o quê? É o que? Uma ferramenta de reprodução? Eu acho que você que é mulher, que pensa em ser exaltada, deveria pensar qual seria o seu futuro na exaltação. Qual seria seu papel? Qual é o seu valor dentro desse plano patriarcal e machista? Os deuses geram filhos espirituais
por meio da união eterna com suas esposas. Que coisa linda, hein? Para quem não sabe onde encontrar essa citação inspirada de Brigham Young, Jornal dos Discursos, volume 4, página 218. E isso aí não é especulação, gente. Isso que eu estou falando aqui é doutrina. É a doutrina, a verdadeira doutrina que o mormonismo oculta, que esconde, que não está nos manuais de hoje. Isso está escrito, está publicado. O mormon comum, membro, né, ele só não sabe porque ele não pode perguntar. Você não pode questionar. Você não pode questionar um líder. Inclusive eu tenho um episódio pronto para falar sobre isso. Você não pode questionar o profeta. Você não pode questionar nada. Se você questiona, isso é símbolo de quê? De rebeldia e apostasia pessoal. Você está sendo manipulado por Satanás, porque você está tendo a capacidade de pensar e gerar um questionamento sobre algo que não faz sentido. E aí, como você não pode perguntar, você está ali acuado, né, com base nos ensinamentos limitados que você tem, com a sua mente controlada pela organização religiosa, você aprende o quê? Aquela coisa básica, né? Segundo a doutrina mórmon, existem 3 graus de glória, que é o celestial, terrestrial e celestial. Mas só quem atinge o maior grau, né, que é o reino celestial, pode manter as suas funções reprodutivas. Será que você aprende sobre isso? Não. Você aprende que existe 3 graus de glória e quem vai para o celestial é exaltado. É muita baboseira, velho. Mas o que você não consegue enxergar dentro disso tudo é que só quem atinge o reino celestial, ele pode ter suas funções reprodutivas. E o restante das pessoas que não atingem o reino celestial, ou seja, o que cai no terrestrial ou no celestial, elas são castradas espiritualmente. Tem uma citação aqui do livro Doutrina Mormon de Bruce R. McConkie, né, que foi também na época era um apóstolo. Interessante é que ele fala o seguinte na página 117: aqueles que não são exaltados não terão aumento, permanecerão separados e solteiros. Olha só que interessante. Se você não for exaltado, você não vai crescer, você não vai reproduzir, entende? Vocês vão ser excluídos e vão ficar no cantinho lá, solteiros. Esse aumento aqui, gente, ele significa a procriação, né? Ou seja, vocês não vão mais ter a capacidade de ter relações sexuais, né? Sua genitália, ela não vai ser mais funcional. Você vai ser castrado espiritualmente. Recentemente, até o próprio Nelson falou uma coisa dessa aí, né? Que é um assunto para um outro episódio também. Mas ele voltou e pegou parte desse ensinamento aqui e trouxe à tona aí recentemente. Tem uns 2 anos isso. Mas vamos lá. Com base no que nós temos aqui, no que foi escrito, o que é que nós temos aqui? Uma chantagem espiritual e sexual, não sei, né? Porque se você quiser, né, manter suas genitálias ativas, né, no reino celestial ou na eternidade, você tem que ser exaltado. E para ser exaltado, você tem que fazer um monte de coisa. E todos sabem, né? O que é que tem que ser feito para ser exaltado. Quem obedece à doutrina e todas as coisas que precisam ser feitas para chegar à exaltação será glorificado. E quem desobedece vira um anjo eunuco, não vai ter filhos, não vai procriar, não vai ter prazer, né? Vai ficar lá sem genital. Ou seja, eu não sei onde que esses caras tiraram isso, velho, porque é uma doutrina completamente, eu diria que manipulativa, né? Um tipo de pornografia espiritual, não sei, mas isso é vendido como revelação. E hoje a igreja ela vai lá e oculta tudo isso aí. Então o que é que eu vejo nisso tudo, né? Em toda essa doutrina, toda essa insanidade que é colocada como revelação, de as pessoas, cara, conseguem ficar cegas
ao ponto de não poder questionar e de concordar ou fazer vista grossa, não sei. Mas quando os líderes mormons eles falam de família eterna, eles escondem o subtexto, né? Que é o que eu falei agora há pouco, é o sexo eterno, a reprodução infinita, a hierarquia patriarcal cósmica, né? Porque é uma coisa assim, né? Você vai criar planetas e tal, e enfim, cara. E aí você vê que a proclamação ao mundo é só um papel bonito cobrindo uma doutrina misógina e irracional. Mas eles vão dizer que as coisas de Deus ninguém vai entender, né? Ou seja, falam que as coisas de Deus o homem não pode compreender e coisa assim e tal. Mas eu acho que é ao contrário, viu? Eu acho que não é assim que funciona, não. Acho que as coisas de Deus elas são muito bem compreendidas. E você que está aí me ouvindo, ainda acha que Jesus pregaria uma teologia onde um Deus coleciona esposas e transa eternamente para gerar seus filhos, para gerar as almas, para procriar, para encher seus planetas ali, né? Muito trabalho, hein? Não é fácil ser Deus, meu amigo. Tá pensando o quê? Se você concorda, você está de fato adorando Deus certo. Continue aí adorando seu Deus, Elohim, tá bom? Mas se você não concorda, talvez você esteja adorando Deus errado. Pare para pensar, pesquise, conheça a verdade que está por trás de tudo que a tua religião esconde de você, e como escondeu de mim por muitos anos. E eu pude ter a coragem, na verdade, né, de pesquisar quando diziam que eu não podia fazer, né? A coragem de questionar quando alguns me chamavam de fraco porque eu estava caindo, né? Perdendo a fé. Coitados. Ok, meus amigos e amigas, esse foi o primeiro episódio do Apostasia Pod. Se isso que eu te falei te incomodou, ótimo. Essa era realmente a intenção, a ideia era essa, ok? Vou ficando por aqui, até a próxima.